Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina para esta semana, segunda-feira, 16 de dezembro. Nós, aproveitando aqui o momento, queremos agradecer aos nossos seguidores. Estamos aí chegando na marca dos 900 seguidores. Continuamos pedindo que vocês comentem os nossos vídeos, curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, porque esse é um trabalho de evangelização, de levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. E algumas pessoas têm esse contato rápido, embora sejam vídeos curtos, mas dá para ter um vislumbre do que a palavra de Deus tem a nos dizer. O tema da lição de hoje é o seguinte: eis o homem. Essa declaração ela aparece ali no final do livro de João, no final do capítulo 19, na verdade. E aqui nós percebemos que Pilatos, no momento em que ele faz aquela pergunta para Jesus, ele vira ali para a multidão, e ele foi ter agora com a multidão. Naquela época, havia um costume de soltar um prisioneiro na Páscoa. Então Pilatos vira para a multidão e pergunta, né? Nós temos aqui, de um lado, o rei dos judeus, Jesus de Nazaré, e do outro temos Barrabás, criminoso, estava sendo acusado de um crime que ele havia cometido. Então ele fez a seguinte pergunta: a quem quereis que eu solte? Jesus, considerado rei dos judeus, ou Barrabás? E acredite se quiser, queridos, todos escolheram que Pilatos libertasse Barrabás. Todos gritaram para que Pilatos, soltasse Barrabás. E quanto a Jesus, o rei dos judeus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Essa foi a palavra que a multidão falou para que Pilatos fizesse com Jesus. Crucifica-o. Então, queridos, mas o que Jesus fez? Por que Jesus estava pagando por tudo aquilo? Ele apenas havia declarado que era o rei dos judeus, que era o rei dos reis, que era o Filho de Deus, que era o Messias. Então, tudo isso foi suficiente para as pessoas despertarem um ódio, uma raiva de Jesus, e agora eles declararam que queria que Pilatos o crucificasse a qualquer custo. Enquanto a Barrabás, ladrão, criminoso, as pessoas agora declararam que ele fosse solto. E ninguém, queridos, ninguém consegue explicar de maneira racional por que isso aconteceu, o porquê dessa escolha. Ninguém consegue ter uma explicação racional para que todos possam entender o motivo pelo qual as pessoas escolheram a crucificação de Jesus e não a libertação. Então começou uma zombaria e a humilhação de Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. Os soldados fizeram ali, eles confeccionaram uma coroa de espinhos, queridos. E essa coroa ela foi colocada sobre a cabeça de Jesus de toda forma, uma coroa com espinhos grandes, que com certeza perfuraram ali a cabeça de Jesus e o sangue escorreu. E ali eles fizeram agora uma espécie de zombaria. Eles começaram a zombar, colocaram sobre ele um manto de púrpura e o aclamaram em tom de deboche como rei dos judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentavam o imperador, mas nesse momento eles faziam com um tom de zombaria. Salve o rei dos judeus, eles declaravam ali, eis o rei dos judeus, uma saudação que era dita somente para o imperador, e ali eles estavam falando em tom de zombaria. Ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Nessa cena, sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste real. Pilatos disse ao povo: eis o homem. Isso lembra as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. Então, queridos, ali em tom de zombaria, as pessoas agora condenaram a Jesus. As pessoas ridicularizavam o Cordeiro de Deus, ridicularizavam o Rei dos Reis.
eis o homem. Este homem, queridos, ele continua diante de nós. Embora você tenha escolhido pela libertação de Barrabás, embora diariamente você tenha escolhido a crucificação de Jesus, a prisão de Jesus e a libertação de um ladrão, de um salteador, de um criminoso, Jesus ele continua diante de nós, disposto a nos salvar, disposto a nos dar a palavra de vida eterna, mesmo tendo nós, muitas vezes, desistido dele, mesmo tendo nós, muitas vezes, aprisionando Jesus. Este homem que a Bíblia vos fala, ele continua disposto a te ajudar e ele está com a mão estendida. Basta você aceitar o chamado dele. Queridos, esta é a lição desta segunda-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para ficar nesse momento, no local onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, Senhor, obrigado pelos momentos que tivemos aqui, aprendendo mais de Ti. Continua com cada um de nós, dos nossos telespectadores. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.